Você é gestor de uma associação ou trabalha em um escritório que advoga para entidades do terceiro setor, com certeza você já escutou falar sobre isso, que a PLR é proibida para as associações. Seu contador já te falou isso, seu advogado já te falou isso. Mas e se eu te falar e te provar com a lei que isso está errado? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como essa informação e esse mito desenvolvido durante anos no terceiro setor está extremamente equivocado. Antes de falarmos sobre a PLR, eu tenho que falar sobre o pano de fundo, que é o artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal. Ele fala que é proibido, vedado, instituir impostos sobre patrimônio, rendas e serviços das entidades sem fins lucrativos de educação e assistência social, e também da área de saúde. Saúde está dentro de assistência social. Essa proteção é chamada de imunidade tributária e é um escudo constitucional. Esse escudo que os gestores têm medo de perder ao instituir a PLR em associações. Mas essa proteção constitucional, ela não é automática, ela é regularizada pelo artigo 14 do CTN. E ele fala 3 condições que a sua associação tem que seguir para se enquadrar dentro da imunidade. O requisito é não distribuir patrimônio ou renda de maneira nenhuma para ninguém. O segundo requisito é aplicar recursos integralmente no país, ou seja, você não pode aplicar recursos em outros países. O terceiro recurso é a estruturação contábil em ordem, ou seja, suas contas devem estar em ordem, deve ter um livro contábil com todo o dinheiro que sai, o dinheiro que entra, os extratos, tudo bonitinho para, se for necessário fazer uma conferência, ver que você se enquadra nos termos e segue a lei, e assim você tem direito à imunidade. Mas onde a gente quer bater aqui é no ponto 1, não distribuir patrimônio ou renda. Quando a gente fala em PLR, a gente fala em participação nos lucros e resultados. E quando a gente escuta lucros e resultados, a gente assusta e acha que estamos infringindo a condição número 1. E não é bem assim. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Para falarmos de PLR, temos que falar de 2 leis. A primeira lei é a Lei 10.101 dos anos 2000. Ela regula a PLR entre a empresa e o empregado. Tá, mas vamos caracterizar a empresa. Empresa exerce atividade econômica para gerar renda, produzir bens e prestar serviços. Até aí, a associação também faz. Mas o que difere a empresa da associação é que a empresa visa o lucro. E através desse lucro, ela distribui entre os sócios. A associação não. E foi por isso que a associação ficou de fora da Lei 10.101. No seu artigo 2º, inciso 3º, a lei proíbe que as associações sem fins lucrativos utilizem do PLR para beneficiar seus empregados. Em 2020, durante a pandemia, o Congresso criou a Lei 14.020, que adicionou na Lei 10.101 o artigo 3A, que fala que as associações podem utilizar do PLR para beneficiar seus empregados. Mas além de falar que pode, ele colocou como fazer. Agora que já sabemos que é permitido, vamos saber como instituir isso na associação. A lei sugere não, impõe regras. E essas regras são: a primeira, mecanismo de aferição de metas; a segunda, periodicidade definida; a terceira, período de vigência; e a quarta, o prazo para revisão. Não é um documento genérico, não é um documento qualquer. Deve ter essas regras bem definidas e escritas no documento. Além disso, para as associações, tem alguns requisitos a mais: o índice de produtividade ou qualidade, ou programas de meta e prazo pactuados previamente. Ou seja, a lei abre a porta para você atravessar e instituir a PLR na sua associação, mas ela deixa bem claro como você deve atravessar essa porta. E para isso, você tem que seguir essas regras. Para sair do juridiquês, hoje eu trouxe um caso concreto, uma decisão do CAF. O que é o CAF? É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É a última instância
antes de entrar no judiciário. O que aconteceu nesse caso? O CEPEL é uma associação sem fins lucrativos, vinculada ao Eletrobras, criado no ano de 1973. Ele fez um PLR no valor de 8,7 milhões. E a Receita Federal suspendeu a imunidade que ele tinha direito, cobrando uma multa no valor de 40,5 milhões. O que a Receita alegou? Que a PLR caracterizava como distribuição de lucro, ou seja, descaracterizava a natureza sem fins lucrativos do CEPEL. Mas a decisão do CARF foi a seguinte: ela manteve a isenção porque o CEPEL, nos autos, comprovou que a PLR foi feita seguindo aquelas regras que eu falei lá no vídeo. Ela foi instaurada com metas e objetivos. E assim, a remuneração do trabalhador, quando ele bate metas e objetivos, não é distribuição de lucro, e sim é uma bonificação pelo bom serviço prestado. Para te explicar a decisão, eu tenho que fazer uma distinção muito importante, que a maioria dos gestores tem medo. Quando falamos em PLR, falamos sobre a participação no lucro e resultados. Mas qual a diferença entre lucro e resultados? Lucro é característica de empresa. A empresa visa o lucro, a associação não. A associação visa resultados, superávit. Ou seja, no final do mês, quando sobra um dinheirinho, ou no final do ano, a associação deve pegar esse valor e reinvestir nas atividades dela. Ou seja, quando você pega esse valor e remunera seu empregado pelo bom trabalho feito, isso é super válido e está dentro da lei. E essa distinção está no próprio acórdão do CARF, e é o coração da decisão, a diferença entre lucro e resultado. E, paralelamente, temos o superávit. Então, eu vou exemplificar. Temos uma associação de educação que atende 100 alunos. Só que, a partir de certo momento, ela começou a atender 120 alunos, com a mesma equipe, gerando mais impacto social, conseguindo cumprir com os resultados, e está tudo certo você remunerar essa equipe pelo bom atendimento dela. Isso é a PLR, isso é a participação nos resultados. O que você não pode fazer é a equipe que não fez nada, você pagar um PLR, porque aí não configura PLR. O que você está fazendo é uma distribuição de lucro. Então, para finalizar e você poder instituir a PLR na sua associação, você tem 3 camadas jurídicas que te dão o direito de fazer isso. O ADI 5.236 da Procuradoria-Geral da União, que fala que deixar de fora as associações do PLR é inconstitucional. A Lei 10.101 dos anos 2000, do qual eu falei aqui, e a decisão do CARF. Só que para isso, nós temos que lembrar de 3 objetivos: contrato formal escrito, ter objetivos específicos, aquelas regras que eu citei durante o vídeo, que o pagamento deve respeitar a periodicidade mínima de um semestre. Fazendo tudo o que eu te ensinei nesse vídeo, você pode instituir tranquilamente a PLR para os seus empregados. E isso vai fazer sua associação crescer cada vez mais. E este é o intuito do canal. Se você é contador, advogado, gestor de associação, se inscreva no nosso canal. Isso vai te poupar muito tempo de pesquisa. Ative o sininho para os novos vídeos. Um abraço e até mais.